Abra aí no Salmo de número 28. Salmo de número 28. Salmo 28. Salmo não tem capítulo, Davi. Vou te contar essa história. Eles riram de ti aí, mas eles não sabem também, mas eu vou te contar. Salmo, você sabia que Salmo não é capítulo? É o Salmo 28, porque Salmos são canções, né? Então é o Salmo 20, a gente não chama aqui Salmo capítulo 28. É o Salmo de número 28. Salmo 29, Salmo 29. Enfim, tem gente que chama capítulo, né? Mas certo é chamar o Salmo e o número. Salmo 28, Salmo 27, Salmo 26. Salmo de número 28, a partir do versículo de número 1. Vocês acharam? Vamos ver. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merece. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduz-os para sempre. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós continuamos aqui em tua presença. Louvamos ao Senhor, glorificamos o teu nome e ouvimos a tua palavra e continuaremos a fazer isso mais uma vez. Mantenha o nosso coração firme no Senhor, as nossas mentes dispostas, os nossos ouvidos atentos e todo o nosso ser voltado a ti. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez. Amém e amém. Bom, meus irmãos, a vida de todo cristão é formada de tempos difíceis, mas também de tempos de alegria e de regozijo. Então, todo cristão terá na sua vida os dias bons, os dias não tão bons, embora nós estejamos no Senhor. Então, aprender as lições que cada tempo desse nos reserva é fundamental, então, para que nós possamos continuar firmes no Senhor, para que quando os dias difíceis vierem, nós não venhamos a nos distanciar, e também para que não venhamos a nos distanciar do Senhor quando vierem os dias bons. A gente costuma imaginar que muitas pessoas se afastam nos dias difíceis, né? E isso não é 100% verdade. Há pessoas que nos dias difíceis se aproximam do Senhor, mas há aqueles que de fato nos dias difíceis se afastam. Mas há aqueles também que nos dias bons, em vez de se aproximarem ainda mais do Senhor, acabam se afastando. Então, é importante para nós podermos compreender o que cada um desses tempos nos reserva, trazem à nossa vida. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Se você está, vamos dizer, nos dias bons ou nos dias mais difíceis, nos dias tristes, talvez,
Mas o certo é que nós precisamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina para que possamos nos manter apegados ao Senhor, independente do tempo, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta, essa ordenança que nós temos na palavra do Senhor, que nós precisamos permanecer no Senhor, sermos perseverantes nele, e é isso então que a sua palavra nos instrui. Aqui nós temos um salmo atribuído a Davi, e a primeira parte desse salmo, que nós lemos aí até o versículo de número 5, nós temos aqui a percepção de um homem contrito, clamando ao Senhor, em uma situação de provável angústia. Enquanto a segunda parte, ali a partir do versículo 6, nós já encontraremos um homem em ação de graças, justamente por ter sido liberto das suas angústias. Um homem feliz, glorificando ao Senhor por ter vencido os tempos difíceis. Assim, então, é meio que difícil determinar nesse texto qual a estação, qual o tempo pelo qual Davi estava passando, porque o mesmo texto nos dá uma ideia de que os dois tempos são presentes. Ora ele parece estar angustiado, ora ele parece estar feliz por ter vencido essa angústia no Senhor. Então, isso faz com que alguns possam considerar que talvez Davi estivesse realmente em um tempo difícil, em um tempo de problemas, mas ao mesmo tempo se preparando para louvar ao Senhor. Então alguns consideram esse salmo como Davi está em um tempo difícil, mas porque conhece ao Senhor, ele já louva ao Senhor, ele já se prepara para esse tempo de louvor e de glorificação ao nome do Senhor. Outros vão considerar que não, Davi estava em um tempo de triunfo, de alegria, de satisfação no Senhor, por ter vencido os tempos difíceis, mas lembra dos tempos difíceis, até para que ele pudesse, então, fortalecer a sua gratidão ao Senhor. Então tem essas duas possibilidades aqui de perspectivas que acabam que não mudam muito aqui o que a gente precisa aprender por meio desse texto. Então, nós vamos passear por meio dessas dois momentos, talvez, ou duas perspectivas aqui, e vamos tirar algumas lições aqui nessa noite. No primeiro trecho, versículo 1 ao versículo 5, nós vamos justamente encontrar mais uma vez o clamor de um aflito. Veja os versículos 1 e 2 mais uma vez. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. O salmista aqui, ele ora para que Deus possa ouvi-lo graciosamente e possa então respondê-lo dentro desse tempo de aflição, de adversidade. Mas, embora esteja passando aqui por um tempo de aflição e de adversidade, nós percebemos que a sua oração, ainda que seja uma oração de clamor, é uma oração cheia de fé. É uma oração cheia da crença no poder de Deus. É uma oração cheia de fervor. É o que o texto nos mostra. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Então o salmista, embora esteja nesse tempo difícil, a sua oração tem muita fé. A sua oração tem fervor, tem esperança no poder de Deus. Ele sabe em quem ele crê, embora o seu tempo seja um tempo difícil. Assim, meus irmãos, devem ser as nossas orações esse tempo. Muitas pessoas no tempo da adversidade acabam esmorecidas. Esmorecem, inclusive, nas suas orações. Parece para alguns que no tempo difícil, Deus perdeu a sua força. Mas, meus irmãos, isso é impossível de acontecer. O tempo difícil não faz com que Deus tenha perdido a sua força. O tempo complicado de adversidade na nossa vida não quer dizer
que Deus está inquieto, que Deus está aflito, que Deus está perturbado, que Deus está sem saber o que fazer nos céus. Não é nada disso. Por isso o salmista aqui persevera. A sua oração aqui está cheia de fé e de intensidade. Assim devem ser as nossas orações nesse tempo, amém? Cheias de fé, de intensidade, se voltando ainda mais para o Senhor. Devemos então aguardar com grande expectativa a resposta de Deus. O salmista aqui declara duas coisas. Primeiro, há um desespero que talvez ele enfrentaria se Deus o abandonasse. Veja ainda no versículo 1. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Então o salmista tem tanta esperança em Deus, que ele diz: Senhor, se o Senhor não falar, se o Senhor não falar comigo, se não direcionar o meu momento, eu estou perdido. Eu descerei a cova, eu morrerei. Sem a tua palavra, Senhor, eu morrerei. Meus irmãos, se os tempos difíceis são, de fato, difíceis, complicados, nos maltratam, imagine então sem a palavra do Senhor. Sem que o Senhor fale, sem que o Senhor direcione, sem que o Senhor nos conforte. Ainda mais difíceis são esses momentos. Na verdade, eles se tornam impossíveis de lidar, se não temos o Senhor. Então o salmista expressa isso aqui para nós. Sem o Senhor, não temos saída. Ele diz: descerei a cova, se não houver, Senhor, a tua palavra. Mas ele declara outra coisa aqui, que ele tem esperança de que Deus o favoreça, o responda de uma forma positiva. Versículo 2: ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Aqui ele demonstra então uma séria expectativa em receber uma resposta de paz, uma resposta favorável da parte do Senhor. Assim, meus irmãos, deve ser a nossa oração. Não vá ao Senhor em oração sem a expectativa de que as suas orações sejam respondidas. Se precisamos ter coragem, se precisamos ter intrepidez para pregar, mais ainda precisamos ter para orar. Não podemos ser tímidos na oração, como quem falasse talvez com um Deus morto, com uma mera estátua, imagem, como quem falasse com um homem limitado, como quem falasse com uma autoridade desse mundo, que ainda que pudesse fazer muitas coisas, não tem todo o poder para fazer todas as coisas. Estava vendo hoje um vídeo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal ele vai sair candidato a prefeito em São Paulo. E São Paulo está bem ferrado. Tem o Pablo Marçal e tem o Boulos. E aí o Pablo Marçal, ele é todo de uma palavra, ele gosta de grandeza, né? Aí ele falando assim: eu tenho 2 drones de segurança para mim. Vocês viram esse vídeo? Vocês não saíram do Pablo Marçal? Continua assim, tá bom. Deixa só eu mesmo, porque eu tenho que monitorar o que está acontecendo. Aí ele falou assim: eu tenho 2 drones, que aí eu sofro algumas ameaças, então eu preciso desses drones, que eu comprei lá em Israel. E aí esses drones, eles, quando eu vou em um lugar, os drones vão na frente. Aí, você sabe o que é drone, né, gente? Vamos lá, 2024, se você souber. Aí os drones vão na frente, aí eles monitoram todo o ambiente. Segundo ele,
Ele diz que os drones monitoram se tem gente armada, monitoram calor. Então, se tiver um cara escondido em algum lugar para acertar ele, para armando uma emboscada para ele, o drone consegue monitorar, né? E detectar aquilo ali, e aí o restante da segurança faz o seu papel. Aí ele falou assim pro repórter: imagine você, eu com 2 drones desses, né? O negócio já é bom. Imagine eu à frente de São Paulo, com o recurso que São Paulo tem, né? Com alguns drones desses aí à disposição da Guarda Municipal. As coisas iriam melhorar muito. Aí, assiste o vídeo assim, você diz, cara, é massa, isso aí, ó, vai resolver muita coisa. Porque o cara tendo dinheiro, né, não o dele, né, no caso a serviço do Estado, ele usaria o dinheiro do Estado. O Estado de fato tem muito dinheiro. Se ele vai usar o dinheiro a serviço do Estado e ele vai comprar uns negócios desse aí, o negócio é bom. Aí, você já sabe, né, eu sou viciado em ler comentários, aí eu fui para os comentários. Aí o primeiro comentário: e se atirarem no drone? Eu falei, pronto. Não tinha pensado por esse lado. Não tinha pensado por esse lado. O que eu quero dizer para vocês? Que, gente, tudo que esse mundo nos dá de esperança e de expectativa tem um jeito de ser frustrado. Tudo. Tudo. Ah, tô acima do peso, fazer bariátrica, e se não der certo? Ah, sei lá, a cidade tá muito calor, vamos botar ar-condicionado na cidade toda, não dá certo, não tem jeito, nem se contratar o Alexandre não dá certo. Tudo que pensar, gente, tem uma forma de dar errado, porque os recursos desse mundo, as sabedorias desse mundo são todas limitadas. Então, em tudo que a gente colocar a nossa esperança e a nossa expectativa, a gente já tem que ir com a consciência de que esse mundo tem os seus limites. E muitas vezes, essas expectativas serão frustradas. Mas o salmista coloca a sua boa esperança no Senhor, na crença de que o Senhor tem os meios para que as coisas possam ir bem. Então ele sabe que ele pode recorrer ao Senhor. Então ele diz: ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Ele ora ao Senhor: Senhor, ouve as minhas súplicas quando eu me volto para ti em oração. Aqui tem algo muito interessante. Quando ele diz assim, ó, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, aqui lugar santíssimo é o lugar santíssimo lá do tabernáculo, né? Vocês fizeram essa aula da escola bíblica, né? Tem o lugar santíssimo, agora vocês não balançaram muito a cabeça, né? Mas tem o lugar santíssimo lá do tabernáculo. E no lugar santíssimo do tabernáculo, que era aquele local separado por uma espécie de uma cortina, né? O véu. Nesse lugar ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando o salmista diz assim, ó, ouve a minha súplica quando eu ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, o que ele está dizendo assim, quando eu ergo as minhas mãos para o Senhor, quando eu me volto para o Senhor, para a tua presença. E aí a gente indo um pouquinho além, essa ideia aqui aponta para Cristo, o tipo de Cristo. O lugar santíssimo, que é a presença de Deus, apontava para Cristo, que é a própria presença de Deus entre os homens. Então o que ele está querendo nos dizer e nos ensina aqui é quando nós nos voltamos para Jesus. Jesus é o único meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Então, se queremos ter alguma esperança em Deus, nos voltamos para Cristo, nos voltamos para Ele em oração. Então, quando nos voltamos ao Senhor em oração, o salmista clama: Senhor, eu tenho grande expectativa de que o Senhor atenda, olhe para mim, supra as minhas necessidades, não necessariamente da maneira que eu quero, mas da melhor maneira a ser feita. Então, mais uma vez, o salmista está em um tempo de angústia,
mas ele tem uma boa esperança, uma boa fé de que Deus o pode favorecer, porque ele tem se voltado ao Senhor. Para a gente hoje, porque temos nos voltado ao Senhor por meio de Cristo. Orando com fé e com esperança no Senhor. Meus irmãos, assim devem ser as nossas orações. Que embora nos tempos mais difíceis, possamos ter grande expectativa, possamos ter grande esperança de que porque temos nos voltado a Cristo, o Senhor tem todo o poder para fazer e responder às nossas orações da melhor maneira. Nós precisamos manter essa fé, amém? Porque muitas vezes é nesse tempo complicado que nós ficamos balançados a esmorecer. Não, o Senhor ele não perdeu o seu poder. Então o salmista ele não está baseando aqui a sua oração nas circunstâncias, no tempo difícil. Ele está aqui baseando a sua oração e a sua fé em quem ele crê, no Senhor. E assim nós devemos fazer. E às vezes nós vamos consolar e até orientar alguém em um tempo complicado, e a gente vai dizer isso, olha, se volta para Deus, ora ao Senhor, fica firme no Senhor, continua nele. E há pessoas que pensam que porque isso é, em tese, o trivial, seria algo sem poder. Não, meus irmãos, não é sem poder. Ele é todo poderoso. E nós temos que continuar crendo nisso, embora os tempos possam estar difíceis. A partir do versículo 3, o salmista começa a falar algo aqui que, se nós lermos desavisados, parece um tanto desconexo com essa ideia da oração e da busca ao Senhor. Ele diz assim: não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. O que o salmista começa agora a fazer é a reprovar aqueles que rejeitam ao Senhor. O que nós precisamos entender é por que esse homem que está aflito, que está perturbado, angustiado e clama ao Senhor, agora ele se volta a falar dos ímpios e do castigo reservado a esses ímpios e do sofrimento que eles podem vir a ter. A questão é, o profundo desejo então do salmista, nesse tempo de angústia, é que ele não venha sofrer como os ímpios, como os pecadores que desejam viver distante de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, ainda que ele esteja em aflição, ele sabe que pior do que passar uma aflição em Deus é estar distante de Deus. Pior do que passar um tempo de dor conhecendo a Cristo é viver, ainda que aparentemente bem, sem Cristo. E é justamente isso que o salmista não quer. Ele deseja, meus irmãos, ser salvo de ficar preso nessas armadilhas que os inimigos preparam para ele. Então, não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores. Ele diz que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. O salmista quer ser livre de ser contaminado pelo pecado deles, de agir igual a eles. Ô meus irmãos, presta atenção aqui, meninos. A gente pode passar sofrimento no Senhor, mas meus irmãos, não aceite jamais você
tendo conhecido ao Senhor, se permitir viver novamente como ímpio. Porque não há coisa pior. Não há coisa pior. O salmista aqui, ele clama ao Senhor por socorro. Ele confia, ele tem esperança e expectativa de que Deus possa socorrer. Mas, embora esteja passando por um tempo difícil, o que ele realmente não quer é viver igual os ímpios. É daí que nós precisamos correr. De uma vida de impiedade, de engano, de mentira, de falsidade. Ele diz aqui que uma característica dos malfeitores é que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. É o que nós vemos nesse tempo. Pessoas que se manifestam como sendo pessoas que amam, no seu interior carregam maldade. Pessoas que se manifestam como donos de virtudes, odeiam o próximo. Lá na Venezuela, e de conhecimento público, toda a situação da Venezuela, toda a situação política da Venezuela há muitos anos, todo o sofrimento que aquele povo passa, com regimes ditatoriais aí seguidos, o ainda atual presidente, né, agora eles estão em tempo de eleição, e a campanha dele lá é algo como, fugiu a expressão agora, tem o nome dele e tem amor, Maduro Amor, algo assim. Eu acho que lá Maduro não tem a ideia de maduro daqui, né, de fruta madura. Mas o slogan lá da campanha dele é isso sim, se não me falha a memória, é Maduro Amor, alguma coisa com amor e o nome dele. E a gente sabe o sofrimento que esse povo passa. Mas ele vende, e os seus apoiadores vendem isso como amor. Enquanto esmagam o povo, enquanto o povo sofre na mão desses governantes ímpios, perversos. Isso tem sido a tônica, meus irmãos, desse mundo. Movimentos aí ideológicos que pregam uma ideia de amor, que apoiam, entre aspas, aí, todo tipo de amor. Todo tipo de amor é válido. Pode amar uma planta, pode amar tudo, né, segundo eles. Mas vai dizer que você não concorda. Aí eles manifestam contra você ódio. E assim é a impiedade desse mundo. Que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no seu coração. O salmista nos mostra que pior do que o sofrimento em Cristo é estar nessa vida distante de Cristo, vivendo como ímpios. Homens tementes a Deus, meus irmãos, temem então o caminho do pecado. Assim então nós devemos orar com seriedade para que Deus nos dê graça de nos mantermos em integridade. Ore sempre ao Senhor por isso. Senhor, me mantenha em integridade. Porque quem está de pé deve tomar cuidado para não cair. Senhor, nos mantenha em integridade. Mantenha essa igreja em integridade. Porque é muito triste quando nós vemos aí escândalos com igrejas, com pastores. Em primeiro momento, até de forma até pecaminosa, vem em nós um sentimento de zombaria. Mas no fim das contas, o que a gente sabe é que é muito triste isso. Saber que líderes religiosos, líderes cristãos, estão distorcendo a verdade do Evangelho para encobrir as suas mentiras, seus enganos.
estão vivendo uma vida de impiedade. Isso é triste. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor nos mantenha assim. Nós precisamos pedir, Senhor, porque pior é viver na impiedade do que continuarmos sendo uma igreja modesta em tamanho, em porte ou em quantidade de membros. Não estou dizendo que é isso que a gente deseja. Aí tem uma outra questão, que é o nosso desejo constante por continuar pregando o evangelho e alcançar pessoas. Isso é óbvio. Mas não fazemos isso às custas de vida ímpia. Não fazemos isso às custas de vida em pecado, para atrair pessoas sem integridade. Não, meus irmãos, nós permanecemos em integridade. E por isso precisamos orar com sinceridade ao Senhor, para que possamos permanecer assim. Amém? É ótimo quando as pessoas olham para nós como indivíduos e para essa igreja e podem hoje reconhecer, ali há pessoas íntegras, sérias, se prega o evangelho de verdade, mas vamos continuar orando para que permaneça assim. Para que essa geração e as próximas gerações permaneçam assim. Para que esse pastor que aqui vos fala e os próximos pastores permaneçam assim. Porque pior é essa vida ímpia do que passar alguma dificuldade no Senhor. O salmista, aqui no versículo 4, ele roga a Deus por justos julgamentos sobre aqueles que praticam a iniquidade. Veja o versículo 4. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merece. Ele não está aqui querendo se vingar, não é aqui um sentimento de vingança. Ele não está sendo aqui inconsistente com a ordem que nós temos de orar pelos nossos inimigos. Mas o que o salmista está querendo aqui condiz completamente com a vontade de Deus, que é o desejo por justiça. Ele quer um justo julgamento do Senhor sobre aqueles que praticam obras más. E meus irmãos, quando nós clamamos, e devemos clamar por isso, sim, nós devemos saber duas coisas. Primeiro, aqui o salmista age também como profeta. Aqui uma profecia, claro, sobre aquilo que irá acontecer em seu devido tempo, no dia do Senhor, onde o Senhor retribuirá a todos os pecadores segundo os seus merecimentos. Os homens, pecadores, não arrependidos, serão retribuídos segundo os seus méritos. E os salvos? Os salvos serão retribuídos, mas não segundo os seus méritos, mas segundo os méritos de Jesus Cristo. Porque ele sim é merecedor. Então na cruz a nossa salvação é conquistada. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Senhor, faz justiça, Senhor. Faz justiça. Nós precisamos entender, meus irmãos, que esse dia chegará. E precisamos orar com tanta convicção, que essa convicção nos faça temer, para que não sejamos nós. Muito nos indignou, aí ontem a abertura, né, dos Jogos Olímpicos, todo mundo viu. Quem não viu estava em Nárnia, mas todo mundo viu lá. É uma espécie de profanação, né, diriam os católicos, de um símbolo cristão.
Na verdade, uma expressão artística que para nós fica muito na memória, né? Acerca da última ceia. Então, quando os homens vão lá e colocam ali, no lugar de Cristo, no lugar dos apóstolos, homossexuais, drag queen, para nós soa muito ofensivo. Muita gente indignada na internet, ainda tem, né? O pessoal está muito indignado lá. Mas o que nós podemos fazer é, primeiro, não nos espantar. O que podemos esperar desse mundo? Esse mundo odeia Cristo. Por que nós não devemos abraçar esse mundo? Porque esse mundo odeia Cristo. Então nós não o abraçamos. Não dá para esperar algo diferente. Uma coisa que a gente sempre alerta aqui. Fique atento a isso, porque não tem esse negócio de simpatizante de Cristo. Ou está em Cristo, ou é filho do diabo. E se é filho do diabo, em algum momento será usado por ele. Às vezes só para arranjar uma confusãozinha com você, às vezes para fazer coisas de grande proporção como essa. Então, primeiro, nós não podemos nos surpreender. Segundo, nós precisamos colocar a nossa expectativa de justiça no Senhor. E ter a nossa esperança naquilo que a palavra já nos alerta. Chegará o dia do justo julgamento e do justo juízo de Deus. Embora, e aí é uma questãozinha que vai além disso, né? Embora nós possamos imaginar que o Senhor, alguns consideram que o Senhor distribui, vamos chamar de pequenos juízos, ainda aqui. Mas o seu juízo por completo se consumará no dia do Senhor. Aí ele separará joio e trigo, bodes e ovelhas. O Senhor separará quem é dele e quem não é. E esses que não são do Senhor receberão o juízo de Deus. Então nós devemos orar por isso como o salmista, que embora esteja numa situação de aflição, ele diz: Senhor, eu não quero ser como o ímpio. Aos ímpios, dê a eles o justo julgamento que eles merecem. Conforme os seus gestos, conforme os seus atos, dê a eles esse julgamento. Mas, meus irmãos, devemos orar isso cheios de temor, para que não sejamos nós. Para que nós possamos não apenas ter entregue a nossa vida ao Senhor, mas sermos aqueles que perseveraram no Senhor até o fim. Amém? Então, embora, mais uma vez, seja doloroso o sofrimento, estar em Cristo, mesmo com o sofrimento, é melhor do que merecer essa condenação eterna da parte do Senhor. Ainda dentro desse mesmo aspecto, vem o versículo 5, onde ele diz: visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará erguer-se. O salmista prevê aqui a destruição dos ímpios pelo seu desprezo a Deus e as suas obras. Então, de fato, esses homens perversos, distantes de Deus, receberão a plena recompensa pelas suas obras mais. Porque mesmo Deus se manifestando em glória, nas obras das suas mãos, esses homens têm negado a existência e os atributos de Deus. Porque a gente sabe, a gente tem que pregar o nome do Senhor, temos que pregar o Evangelho. Mas, meus irmãos, vamos considerar que alguém não tenha escutado o Evangelho. Ninguém será perdoado por chegar lá e dizer assim: olha, mas ninguém pregou para mim. O pessoal daquela igreja ali era para pregar para mim, não pregou. Aí os anjos vão dizer: ah, não, então você está perdoado, vem para cá, porque ninguém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a glória de Deus está manifesta em tudo. Em tudo.
Acho que foi ontem que o pôr do sol ficou assim, negócio. Foi ontem, né? Sexta-feira. É porque a gente já tá domingo. O pôr do sol ficou aquela coisa assim bem bonita, né? Alaranjada, avermelhada. Vocês tiraram fotos, né? Fotos de vocês não postam, né? Mas o sol ficou muito bonito, você foi lá e postou. Muito lindo. Tem como dizer que foi outra coisa que fez aquilo ali, que não Deus? Não tem. Mas os ímpios negam. Negam a grandeza de Deus. Se vocês olharem para dentro de si, meus irmãos, a complexidade do homem demonstra a grandeza de Deus. Essa semana a gente foi fazer a primeira ultrassom do novo pastor aí de 2000 não sei quando. Aí fui fazer a primeira ultrassom lá com a Nilson. Fui acompanhar, na verdade, né? Quem faz é a médica. Gente, aí Deus foi muito gracioso conosco dessa vez, assim, porque vocês viram aí Deus aqui na IBF, pulou tudo. Aí foi dia seguinte, começou a sentir as coisas como se, assim, parecia que não tinha nada e de repente começa a sentir. E aí quando a gente chegou lá agora para fazer a ultrassom, acho que mais ou menos 2 semanas e meia aí depois, que ela começou a sentir, a médica falou assim, tem gente aqui já tá grande. A gente foi descobrir que já tá 2 meses já. Ela fez 2 meses. E aí foi mostrar, né? Gente, incrível demais, assim. Um negocinho lá que eu não sei nem o tamanho. Com um coraçãozinho lá batendo. Não digo que é bateria de escola de samba porque é crente, sim. Mas, gente, é muito incrível. É muito incrível. A médica aqui já é coração. Gente, não tem como você olhar isso e dizer que não tem um Deus poderoso que rege essas coisas. Aí vai gente infeliz para defender que até 6 meses, 7 meses dá para fazer aborto porque não tem vida. Pelo amor de Deus. Por isso, meus irmãos, a palavra nos mostra, essas pessoas serão indesculpáveis. Indesculpáveis. Por isso, o salmista aqui diz, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Apontando aqui para a sua condenação eterna. Porque serão indesculpáveis. Então, meus irmãos, por que o salmista entrou nesse ponto aqui? Para nos mostrar que se você está no Senhor, não importa o tamanho da aflição que eu ou você venhamos a passar, não se compara com a dor da condenação que os ímpios terão. Não se compara. Por quê? Porque estamos no Senhor. E isso, então, deve nos fortalecer a, quando estivermos num momento de aflição, orarmos com confiança no Senhor. Sabendo que, ainda que a sua resposta seja negativa a nós, ainda assim, por estarmos nele, já temos tudo o que precisamos. Tudo. O que não quer dizer que não devemos orar, pelo contrário, temos que continuar orando. Mas ainda que demore, ainda que não venha, ainda que não seja da maneira como nós esperamos, precisamos saber, melhor é estar no Senhor. Então aqui nós, embora não saibamos, como eu disse no começo, como se Davi ainda está nesse momento, ou se ele já passou por esse momento, o que nós temos como principal lição é, no momento da dor,
permaneça em Deus. Permaneça com fé, permaneça fervoroso, permaneça confiando, permaneça sabendo que pode ser a coisa mais difícil, mas o melhor lugar é estar na presença do Senhor, é continuar no Senhor. E assim nós devemos perseverar. No versículo 6 em diante, aí sim ele entra nas ações de graça, nos louvores a Deus. Aqui de fato nos parece que ele venceu esse momento aí de sofrimento. A partir desse ponto, Davi vai dar graças ao Senhor. O que nos parece também é que o Senhor ouviu as orações e respondeu, talvez conforme era a sua expectativa. Mesmo que não tenha sido conforme a sua expectativa, mas com certeza o respondeu de uma maneira tão afetuosa, tão amorosa, que ele se sente bem por saber, Deus me respondeu. Veja o versículo 6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Bendito seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor. E aqui nós temos mais duas lições. Primeiro, que aqueles que oram com fé, meus irmãos, podem se alegrar, podem se regozijar com a esperança de que o Senhor irá nos responder. Se você ora ao Senhor, se você tem fé no Senhor, já pode se alegrar de que Deus certamente vai responder da melhor maneira. O salmista não está aqui dizendo porque o Senhor fez como eu queria. O salmista está dizendo porque ouviu o meu clamor. A nossa alegria está em saber que o Senhor nos ouve. Nenhuma oração aqui dessa noite passou batida aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Nenhuma. Se será feita exatamente como nós queremos, aí nós precisamos esperar o plano de Deus. Mas o que nós temos certeza é, primeiro, Ele nos ouviu, segundo, Ele fará o melhor. Isso então é motivo para que nós já venhamos a nos alegrar de antemão. Não é como quem pede ou espera algo e fica triste enquanto não acontece. Não. É como quem pede, clama e já está alegre por saber que o Senhor nos escuta. Só de saber que o Senhor nos escutou já é para nós motivo de alegria. Quem é que mandou cartinha para Papai Noel? Ninguém, gente. Se não tiver infância, não. Vocês mandaram sim, só ficaram com vergonha agora de levantar a mão porque pagaram o mico. Fez a cartinha para Papai Noel e aí ficava naquela expectativa. Será que vem? Será que vai acontecer? Quem escrevia e contava com o papai de casa, não acontecia, né? O pai só fazia aquele blefe e depois comprava o que a gente queria. Ou a mãe. Mas quem escrevia aquela para os correios, aí tinha que contar, né? Contar aí que alguém ainda ia pegar a sua cartinha e ia querer agir, né, de bondade com você. Então isso frustra. Você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se chegou a alguém. Você não sabe. Agora, oração, meus irmãos, é falar na certeza. O rei nos ouviu. O rei ouviu meu clamor, ouviu meu pedido, está atento, chegou até ele com certeza. Com certeza. E isso então já deve nos alegrar. Outra coisa que o salmista aqui nos mostra é que o que nós ganhamos por meio da oração, nós devemos usar como motivo de louvor. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Bendito seja o Senhor. Nós devemos usar então
a certeza, a convicção das respostas de oração de Deus, para que nós continuemos a louvá-lo. Toda resposta de Deus às nossas orações deverá ser motivo para o nosso louvor. Toda resposta. Alguém estava enfermo, eu orei, esperava a cura, a pessoa não foi curada e faleceu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que faz. E Ele preferiu que fosse assim. Então, toda resposta às nossas orações deve ser motivo para o nosso louvor a Deus. Levarmos esse louvor ao Senhor, porque o Senhor nos responde, meus irmãos, e da melhor maneira. Assim, então, deve estar o nosso coração. Perceba como isso muda a nossa percepção acerca da oração, acerca de falar com Deus, muda completamente. No versículo 7, tendo o salmista agora glorificado a Deus pelas graças alcançadas aqui, ele nos mostra agora o seu conforto no Senhor. Veja o versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Bom, o salmista nos mostra aqui, primeiro, a sua dependência de Deus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele é aquele que me fortalece e é aquele que me protege. Nas suas orações, ele encontra um Deus que lhe dá força nesse momento de angústia no qual ele passou e lhe protege, inclusive, dos castigos que os ímpios têm direito. Que ele clamou ao Senhor que naquele tempo de angústia ele não viesse a sofrer aquilo que os ímpios sofriam. Ele não queria pecar, ele não queria fazer errado, ele não queria se voltar contra Deus naquele seu tempo de sofrimento. E agora ele passou pela situação. E ele louva ao Senhor, porque o Senhor é força nesse tempo de angústia e é escudo, o protegeu. Ele de fato não caminhou em direção ao castigo dos ímpios. Ele nos mostra também que a sua experiência aqui o leva a demonstrar que ele recebeu benefícios por estar na dependência de Deus. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. A experiência do salmista por meio da sua oração é: confio no Senhor, o meu coração confia nele, eu recebi ajuda da parte de Deus. Isso, meus irmãos, a gente descobre quando a gente vai orando. E a gente vai percebendo, o Senhor nos ajuda, nos auxilia ali no meio das nossas adversidades. O salmista aqui também nos mostra a alegria que ele alcançou diante dos favores recebidos de Deus. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Meus irmãos, você consegue ver os milagres de Deus na sua vida? A gente tem que parar para pensar. Quantas situações nós não passamos que nos fazem hoje, se olharmos para trás, ter consciência. O Senhor nos livrou de inúmeras maneiras. De inúmeras maneiras. Das coisas mais diversas. Talvez há aqui pessoas que tiveram enfermidades graves, mas estão aqui hoje. Talvez há aqui pessoas que tiveram situações graves na família, mas estão aqui hoje. Talvez há pessoas aqui que tiveram situações sociais graves, mas estão aqui hoje.
ouvindo a palavra de Deus, glorificando ao Senhor, como a música que nós cantamos agora há pouco. Nós somos um milagre, meus irmãos. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Desde termos vencido aquela fase no ventre das nossas mães, já nos faz milagre. Já nos faz milagre. Os mais velhos passaram por um tempo que a mortalidade infantil no Brasil era enorme. Coisa de 20, 30 anos atrás, a mortalidade infantil no Brasil era enorme. Desse período para trás, muitas crianças morriam. Você está aqui hoje, você é um milagre. Nós passamos por um tempo de pandemia, vimos muitas pessoas sofrendo. Talvez alguns viram morte próximo da família, de pessoas conhecidas. Nós estamos aqui, nós somos um milagre da parte de Deus. Então o salmista nos mostra a alegria de receber esse favor de Deus. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Assim nós devemos caminhar com o Senhor. Talvez, meus irmãos, uma das coisas que mais, eu vou usar essa expressão, entristeça o coração de Deus, entristeça o Espírito Santo de Deus, para aqueles que se declaram como servos do Senhor, seja justamente os nossos lamentos, as nossas murmurações. Porque muitas vezes nós estamos mais focados naquilo que não temos, naquilo que ainda queremos, do que naquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Muitas vezes estamos olhando mais para os problemas, para os lamentos, do que para aquilo que o Senhor já tem nos concedido. E certamente isso entristece o Senhor. Porque se estamos em Cristo, já deveríamos ter entendido. Já temos o maior milagre, que é a salvação. Não merecíamos e o Senhor conquistou por nós. Além disso, certamente temos inúmeros milagres todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós. E muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que nós não temos, naquilo que nós ainda queremos, e deixamos de lado a gratidão. Deixamos de lado um coração entregue ao Senhor com gratidão. Nós não podemos ser assim. Versículo 8. O salmista diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Bom, os santos, e aqui me refiro ao povo de Deus, a esse povo separado para Deus, os santos, meus irmãos, eles se regozijam não apenas naquilo que eles alcançam em Deus para si mesmo, mas aqueles que estão no Senhor se regozijam, se alegram em saber que Deus é cheio de favor e bênçãos para todo o seu povo. Preste atenção nisso. O povo de Deus de verdade se alegra em saber que Deus abençoa o povo de Deus. O povo de Deus não é egoísta. O povo de Deus não acha que Deus só é Deus quando Ele supre a nossa necessidade individual. O povo de Deus se alegra em saber que Deus abençoa o povo de Deus. Teu irmão tem um emprego novo, a gente está feliz. O Senhor livrou alguém de uma doença, a gente está feliz. O Senhor resgatou alguém que estava ali afastado, a gente está feliz. Um casou, o outro tem filho, o outro comprou uma bicicleta. O outro consertou o pneu da bicicleta que estava furada há muito tempo. A gente está feliz com o povo de Deus. Porque a gente está feliz em saber que Deus cuida do seu povo. A gente não fica feliz com Deus só quando é algo para a gente. É o que o salmista nos demonstra aqui. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza que salva
o seu ungido. Davi está querendo dizer assim, olha, o mesmo Deus que me salvou, que cuidou de mim nas minhas aflições, e ele aqui chama a si mesmo de ungido, dentro de uma perspectiva de que ele, enquanto governante, estava a serviço de Deus para que o povo de Deus vencesse inúmeras batalhas. Então ele chama a si mesmo de ungido. De certa forma também há aqui uma conotação profética, que talvez ele não compreendesse, que aponta para Cristo também. O ungido de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo, que também é conduzido por Deus para a salvação do povo. Então a salvação que o povo tem, vamos dizer assim, nas batalhas, por meio de Davi, aponta para a salvação plena que Cristo nos daria na cruz. Então quando ele fala que ungido, ele fala dele, mas de alguma forma ele também já está apontando para o Senhor. Mas o que ele está querendo dizer aqui é, esse Deus que é a fortaleza que salva o seu ungido, ele também é a força do seu povo. Deus não é meu Deus, Deus é nosso Deus, amém? Deus não é Deus do meu livramento, Deus é o Deus dos nossos livramentos. Deus não é o Deus da minha bênção, Deus é o Deus das nossas bênçãos. Deus não é o Deus da minha alegria, Deus é o Deus das nossas alegrias, amém, meus irmãos? Então o povo de Deus tem consciência disso. E a gente fica feliz. Nós precisamos ficar felizes quando uma igreja planta uma nova igreja. Nós precisamos ficar felizes quando o Evangelho está sendo pregado por outros irmãos. Quando as coisas vão ampliando, vão crescendo, o Evangelho vai se espalhando. Nós precisamos querer que a nossa igreja, por exemplo, possa atuar no bairro, na cidade, precisamos. Mas nós precisamos querer que as outras igrejas o façam também. Nós precisamos desejar aqui pessoas íntegras, que amem ao Senhor e que pregam o Evangelho, sim, mas nós precisamos orar e continuar desejando que isso aconteça com as outras igrejas também. Do nosso bairro, da nossa cidade, desse país. Nós precisamos clamar e confiar que o Senhor possa fazer isso, porque Ele não é apenas o nosso Deus, Ele é o Deus do seu povo. O Senhor é a força do seu povo. Então perceba que o salmista ele sai de uma conotação particular para nos levar a compreender que as nossas orações não podem ser egoístas. Que as nossas orações não podem ser apenas por nós mesmos, mas por todo o povo de Deus. E então ele conclui tudo aqui com uma curta oração, no versículo 9. Uma oração pela igreja. E aqui nós temos que ter também a perspectiva de quando ele fala do povo de Deus, do povo de Israel, ali no seu tempo. Isso também aponta para nós, enquanto igreja, povo de Deus, no nosso tempo. Então o salmista vai concluir aqui no versículo 9, com essa oração pela igreja de Deus. Ele diz então, salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Olha o que Davi pede a Israel, que, como eu disse, representa a igreja hoje, né? Então, em outras palavras, o que se pede aqui à igreja é, primeiro, que o Senhor os salvasse dos seus inimigos e dos perigos que eles estavam expostos. Nós devemos orar, Senhor, salva a igreja dos inimigos. Salva a igreja daqueles que querem implantar o pecado no meio da igreja. Salva a igreja dos perseguidores. Salva a igreja dos zombadores da igreja. Salva a igreja daqueles que querem usar a igreja e desvirtuar a igreja. Nós temos que orar por isso nesse tempo. Esse tempo agora, se aproximam as eleições, muita gente por aí, Brasil afora, usando a igreja.
Nós precisamos orar, Senhor, preserva o coração dos crentes. Preserva o coração dos crentes. Senhor, preserva o coração dos pastores, para que não vendam as ovelhas do Senhor por uma centena de telhas. Para que não vendam o coração do teu povo por um milheiro de tijolos. Senhor, preserva, Pai, os líderes. Preserva. Preserva a igreja daquilo que é ameaça à igreja. Nós precisamos orar. Salva o teu povo, Senhor. Salva a tua igreja. Isso precisa fazer parte, meus irmãos, das nossas orações. Nós não estamos aqui nessa noite só por nós. Nós não estamos aqui nessa noite vencendo aqui, lutando contra o sono por nós mesmos. Nós estamos aqui clamando ao Senhor pelo povo de Deus. O salmista também pede aqui que o Senhor os abençoe com todo o bem, com tudo aquilo que Ele possa dar de melhor a esse povo, levando eles a um cuidado constante. Então, salva o teu povo e abençoa a tua herança, Senhor. Abençoa, dá o bem, dá favor a eles. Nós devemos orar assim também, Senhor, concede ao teu povo, concede à igreja favor, bem, cuidado permanente. Até porque, meus irmãos, quando somos cuidados, a tendência para que nós venhamos a nos desvirtuar ela é menor em toda a área da vida. Então, se é um profissional bem remunerado, a tendência de você ir pensar em alguma coisa errada para ganhar um dinheiro a mais, ela diminui. Assim também é com o povo de Deus. O povo de Deus bem cuidado pelo Senhor, pela sua palavra, pelos líderes que o Senhor tem confiado à sua frente. A tendência para que essas pessoas se desvirtuem dos caminhos do Senhor é menor. Um povo mal alimentado da palavra, um povo que não conhece a verdade do Evangelho, a tendência a se afastar ela vai ser muito maior. Um povo que só foi ensinado com um falso evangelho, evangelho de prosperidade e outros tipos de evangelho, a tendência de se desvirtuar do verdadeiro evangelho vai ser muito maior. Então nós precisamos orar, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa com o bem que ele precisa, dá provisão ao povo, dá alimento, dá sustento diário, dá palavra, Senhor. Dá cuidado por meio de líderes. Nós precisamos orar, meus irmãos, e cada vez mais orar por isso. Porque quantas igrejas não estão aí, com gente dentro da igreja, muitas vezes com um coração até inclinado, na expectativa de ouvir aquilo que é bom, mas mal ensinados. Falava sobre isso antes de ontem com um pastor, e a gente chegou a essa conclusão. Poxa, tem gente que está muito bem intencionado, mas está no lugar errado. Está sendo mal ensinado por gente perversa. Então nós precisamos orar, você entende isso? A gente precisa orar, Senhor, concede pastores que amem, líderes que te obedeçam e assim possam conduzir a igreja do Senhor. O salmista aqui pede que o Senhor os apacente, dê a eles provisão, cuida deles como o seu pastor. E aí aqui a figura é daquele pastorzinho mesmo lá de ovelhas, que cuida do rebanho. Então nós precisamos pedir, Senhor, os apacenta, usar toda a provisão necessária, cuida deles, Senhor, como pastor. Nós precisamos orar por isso. O salmista pede que o Senhor dê a eles direção. O pastor ele dava a direção às ovelhas, os governava,
Senhor, dá direção à tua igreja, governa a tua igreja. Mas aqui entra um porém. Às vezes até há quem queira dar direção, mas às vezes o coração das ovelhas é um coração duro, que não aceita a orientação. Rebelde. Vocês gostam de mandar aqueles memes lá de ovelha rebelde, não sei porquê, aqui não tem ovelha rebelde, gente. Aí vocês ficam me mandando lá no Instagram. Mas tem gente que é assim. Aqui não, né? Mas tem gente que é assim. Rebelde, não aceita. O Senhor quer apacentar, quer governar. Mas não quer, tem gente que não quer aceitar. E meus irmãos, talvez isso seja um dos grandes problemas para nós. Dias atrás eu estava orientando uma pessoa e eu falava exatamente sobre isso. Olha, não adianta você estar em uma igreja, não adianta você estar ouvindo o verdadeiro evangelho, você não quer ser governado, você não quer ser direcionado, você não quer ser apacentado. Então você vai fazer o que você quiser, a igreja não vai conseguir fazer nada. Então não é apenas estar aqui hoje, se matando para ficar acordado até uma hora dessa. É sair daqui para viver esse evangelho, meus irmãos, senão não tem efeito. Porque pode ser o melhor pastor. Se o coração estiver endurecido, se não quiser ouvir a direção da palavra de Deus, não adianta. Não adianta. Você pode ouvir o melhor sermão sobre família, sobre casamento. Se você quiser sair daqui e viver um relacionamento inadequado, que adiantou ser pregado? Nada. Nada. Então nós devemos orar. Senhor, dá direção, dá palavra, dá ensino, apacenta o teu povo. Por fim, que o Senhor os exalte. A minha versão aqui diz, e os conduza para sempre. Em outras versões dizia, os exalte para sempre. O salmista pede que o Senhor os fizesse prosperar diante dos problemas, fossem exaltados, não no sentido da santidade que Deus é, que tem que ser exaltado acima de todos, mas que sejamos de fato conduzidos a vencer as dificuldades, passar pelas angústias. No fim das contas, o que o salmista pede aqui é, Senhor, faz com que o teu povo vença as angústias, vença as dores, assim como no Senhor eu consegui vencer. Nós queremos e precisamos, meus irmãos, pedir, Senhor, faz com que o teu povo vença as lutas. Faz com que o teu povo vença as dificuldades. Faz com que o teu povo consiga vitória, consiga prosperar diante dessas situações. Faz com que a gente consiga avançar. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Amém, meus irmãos? Para que quando os tempos de angústia estiverem aí, nós possamos ver a igreja do Senhor prosperar, vencer, ser exaltada pelo Senhor, no fim das contas, para a glória dele. É isso que nós precisamos buscar, e é por isso que nós vamos orar agora. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar.